Olá, meu nome é Joyce Oliveira, eu sou diretora de artes, atriz e bailarina. Me formei em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Estudei danças urbanas e dança contemporânea e atuo como atriz numa companhia de artes há 8 anos. Como diretora de artes, eu já participei da gravação de 9 espetáculos teatrais, 2 teatros musicais, um longa-metragem de comédia. Atuei também como diretora de arte, atriz e bailarina em 2 espetáculos teatrais itinerantes com duração de 6 horas. Sou diretora de artes de uma produtora e essa produtora desenvolveu uma plataforma de streaming onde nós disponibilizamos os nossos conteúdos de maneira exclusiva para os nossos assinantes. E hoje eu quero falar com vocês sobre direção de artes com ênfase no consumo sustentável. Eu vou falar um pouco sobre o que é a direção de arte, qual é a função de um diretor de arte num projeto, qual é a sua equipe de trabalho e como nós podemos adequar um projeto ideal para a realidade da nossa companhia, da nossa produtora, da nossa equipe de trabalho. A direção de arte nada mais é do que você transformar em algo visual, você dar realidade a um projeto que foi escrito, roteirizado, a um texto, a uma ficção, a um romance, independente de qual seja o seu projeto, seja ele um espetáculo teatral, seja ele uma produção audiovisual, seja um teatro musical, um longa-metragem, um curta-metragem, um documentário, independente de qual seja o seu projeto, a função da direção de arte é transformar em algo visual, trazer vida da realidade para um projeto que está apenas no papel, está no roteiro ainda. E despertar no público que vai assistir esse projeto finalizado algo que provoque uma catarse, algo que ele entre naquela realidade e compre aquilo como verdade. Então, é algo extremamente importante dentro de um projeto, a direção de arte, porque ela é que vai construir todo o universo daquela história que vai ser contada para um público. O diretor de arte ele é responsável pela criação do conceito visual e artístico desse projeto. Então, para que isso se torne uma realidade dentro do projeto, ele conta com uma série de profissionais dentro dessa equipe. Então, num projeto ideal, um diretor de artes ele vai contar com a ajuda de um produtor de artes, de um produtor de objetos, ele vai contar com a ajuda de uma equipe de caracterização, seja ela composta por cabeleireiro, maquiador de efeito, figurinista, design gráfico, design de objetos. Existe uma série de profissionais que estão envolvidos nessa equipe de direção de arte para ajudar esse diretor a trazer vida dentro desse conceito que ele criou. Além disso, o diretor de artes ele precisa trabalhar toda uma questão de logística para que esse projeto venha a acontecer. Fazer visitas técnicas, fazer pesquisas históricas, leituras de roteiro. Ele precisa estar diretamente alinhado e afinado dentro desse projeto com o seu diretor de fotografia, por exemplo, se for numa produção audiovisual, ou com o diretor geral desse projeto, para que todos eles possam falar a mesma linguagem e que esse projeto ganhe força, ganhe vida, juntando tudo aquilo que estava proposto pelo diretor geral e mais aquilo que foi imaginado e proposto pelo diretor de artes. O diretor de artes precisa se atentar a alguns pontos fundamentais para que exista um bom andamento desse projeto. Ele precisa fazer a leitura do roteiro, uma leitura minuciosa desse roteiro, para que ele possa conhecer a história que vai ser contada, para que ele possa entender um pouco mais dos personagens, qual é o perfil físico e psicológico desses personagens, para que ele possa entender em que universo esses personagens vivem, como que ele pode construir algo que traga vida a esse roteiro. Então ele precisa, primeiro de tudo, conhecer o seu roteiro inteiro, não pode haver dúvidas. Qualquer dúvida precisa ser sanada, seja com o diretor de fotografia, com o diretor geral, com os principais profissionais envolvidos dentro das áreas desse projeto. Então, não podem haver dúvidas para que não seja criado um universo
baseado em algo que não foi muito bem compreendido. Após fazer essa leitura de roteiro, o diretor de artes ele precisa começar a fazer uma decupagem desse roteiro. O que seria uma decupagem? É um recorte desse roteiro, seja ele cena a cena, núcleo a núcleo, para ele começar a extrair desse roteiro mais detalhes. Quanto mais detalhes você extrair do seu roteiro, mais detalhes você vai conseguir colocar num quadro, naquilo que vai se tornar visual para o público que vai assistir o seu projeto. Feita essa decupagem, o diretor de artes ele vai fazer uma análise técnica de tudo aquilo que foi lido e decupado. Essa análise técnica nada mais é do que uma análise de cena a cena, porque é nessa análise técnica que eu vou planilhar, que eu vou anotar, que eu vou fazer da maneira como eu me sentir mais confortável e à vontade, para que eu me lembre de todas as necessidades que eu vou ter em cada uma das cenas e para cada um desses personagens. Por exemplo, numa cena onde eu tenho dois personagens que tomam um chá enquanto conversam a respeito de como será a reunião de trabalho que eles têm com o seu chefe no dia seguinte. Nessa cena, eu tenho uma série de informações extremamente importantes para a direção de artes. Eu tenho dois personagens que eu preciso saber quais são os perfis de cada um desses personagens, para eu saber como vai ser a caracterização desses personagens, para eu entender como eles se comportam com os objetos, com a mobília, com o cenário, com a luz. Eu preciso saber qual é a necessidade de cenografia dessa cena, de objetos de cena. Eu preciso entender todos esses detalhes. Então, a análise técnica serve para isso, para que eu possa detalhar cada uma das necessidades dessa cena. Se a cena vai ter um efeito especial, nesse momento chove na cena. Então, a direção de arte precisa pensar qual é o profissional que vai trabalhar nisso, em que momento essa chuva precisa começar a cair, se essa chuva é apenas uma garoa, se é uma chuva forte. E nós precisamos pensar em cada detalhe, se isso vai influenciar no som, se isso vai influenciar de alguma maneira na atuação dos atores que estão em cena. Então, existe um grau de complexidade grande, mesmo numa cena muito simples. Então, um diretor de arte, ele sempre vai se atentar à cor, à textura, a ambientação de cada uma das cenas, daquilo que vai ser contado de acordo com o roteiro, porque nós, enquanto diretores de arte, nós não nos preocupamos apenas com o que é estético, nós precisamos nos preocupar em atrelar a estética com a narrativa, não pode ser só algo estético, nem algo apenas narrativo. Nós precisamos fazer com que essas duas coisas conversem dentro do nosso roteiro. Então, nunca um diretor de arte vai olhar para o quadro onde vai acontecer a cena e ele vai pensar, tem um espaço vazio, eu vou colocar um vaso de planta ali. Porque não pode ser algo aleatório ao nosso roteiro. Precisa ser algo que tenha uma função ali. Existe um porquê nós temos um vaso de plantas ali, por exemplo? Se isso for coerente com a nossa cena, com a nossa ambientação, com a movimentação dos atores e tudo mais, ok, ótimo, resolvemos um problema da direção de arte com algo simples que coube dentro da nossa ambientação, da nossa cenografia. Mas não pode ser algo aleatório. Então nós temos sempre que nos atentar a isso. Nós precisamos fazer algo estético e narrativo. Não podemos fazer escolhas sem pensarmos, sem conhecer o roteiro, sem termos analisado os nossos personagens, as nossas cenas, porque cada escolha de um diretor de artes é extremamente importante. A escolha da cor, a escolha da textura, a escolha do posicionamento dos objetos e das mobílias, a escolha de detalhes na caracterização de um personagem, qual vai ser a textura do cabelo, se a personagem precisa ter um cabelo liso, precisa ter um cabelo encaracolado, cacheado, é melhor que ela tenha
um penteado, melhor que seja solto, qual o formato da sobrancelha, ela tem unhas compridas, unhas curtas, ela pinta essa unha de alguma cor, qual é o estilo de roupa que ela usa, quais são os looks que ela vai usar em cada uma das cenas. Então, todas essas coisas são de responsabilidade da direção de arte. Por isso que nós precisamos de uma equipe ideal tão grande assim, para que cada um possa pensar e contribuir para o diretor de artes desenvolver muito bem esse projeto. Então, o diretor de artes ele vai falar com cada um dos responsáveis dentro da equipe dele o que ele precisa, quais são as necessidades. Vai passar as necessidades para a equipe de caracterização de todos os personagens, vai passar as necessidades para o seu assistente de arte e sucessivamente para o seu produtor de artes, para o seu produtor de objetos, para que todos eles possam pensar e fazer pesquisas e apresentar sugestões para esse diretor de artes, para que ele possa juntar as melhores sugestões dentro daquilo que ele planejou, dentro daquilo que ele pensou como conceito visual e artístico para o projeto e fazer com que tudo isso possa acontecer e trazer essa realidade dessa história. Seja ela um projeto realístico, seja um projeto lúdico, não importa. É necessário nós fazermos todo esse trabalho, independente de qual for o nosso projeto. Pensando que um projeto, por mais simples que ele seja, ele vai nos apresentar todas essas necessidades de escolhas, de pesquisas, de referências e de propostas, é extremamente importante que nós tenhamos uma organização mínima das ideias e dos projetos para que nós possamos fazer tudo de maneira organizada, cumprindo um prazo, de maneira tranquila, e para que nada que seja importante venha passar despercebido, para que você não venha ver só depois do seu trabalho finalizado que você esqueceu alguma coisa muito importante, para que nós possamos trabalhar de uma maneira organizada, para que todas as pessoas envolvidas na sua equipe de artes entendam o projeto como um todo, para que não fiquem dúvidas, para que todas as pessoas envolvidas no projeto estejam falando a mesma linguagem e trabalhando em prol do mesmo conceito. É extremamente importante que nós organizemos todas as ideias num passo a passo, ainda que seja simples, ou se você preferir, em algo mais detalhado, planilhado, documentado. Quando eu falo documentado, em arquivo, seja ele de Word, PDF, Excel, a maneira como você achar mais viável e melhor para trabalhar com toda a sua equipe. Mas é importante que a gente não confie apenas na nossa memória, porque como vocês puderam perceber, há uma série de detalhes que envolvem às vezes uma única cena considerada simples para quem está de fora. Então, para que não hajam dúvidas, para que não haja um atraso no momento de gravação, para que uma cena no palco não fique incompleta por uma falha da direção de artes, é extremamente importante que você documente tudo isso. Uma das coisas que eu falei para vocês aqui na análise técnica, dentro de uma ambientação, é a questão de objetos. Então, um objeto cenográfico, ele faz parte da composição da ambientação do nosso cenário, e um objeto cênico, ele tem função narrativa. Ele vai ajudar um ou mais personagens daquela cena a contar a história daquela cena, onde normalmente esse objeto não pode ser improvisado por outra coisa qualquer, sem ter sido pensado. Nós não conseguimos fazer a cena, de repente, sem esse objeto, então ele é de extrema importância. Falando em referência, referência é algo extremamente importante para você que trabalha com artes de maneira geral e mais especificamente na direção de artes. Porque para que você crie o conceito de um determinado projeto, você, além de ler todo esse roteiro e entender a sua história, você precisa ter uma bagagem de referências na sua memória. Então é extremamente importante que você veja coisas boas. E as referências para um diretor de artes, elas vêm de vários lugares diferentes. Nós temos referências em artes plásticas, nós temos referências em conteúdos audiovisuais que nós assistimos, espetáculos teatrais, musicais, óperas, espetáculos de dança, no mundo da moda, os desfiles, as tendências. Então é extremamente importante que você
tenha referências de qualidade, você busque referências em todas as áreas, no cinema, na TV, na música, na dança, nas artes plásticas, na moda, na arquitetura, em todas as coisas que você puder buscar boas referências, busque, salve imagens, procure entender um pouco mais sobre aquele estilo, sobre aquela paleta de cores, sobre aquela textura, porque tudo isso vai contribuir para que você tenha grandes ideias quando você estiver fazendo o conceito visual, artístico do seu projeto. Uma ideia maravilhosa, uma ideia incrível, pode até parecer que ela surgiu do nada, mas na verdade, ela de uma maneira inconsciente, ela surgiu da junção de várias referências incríveis que você tem na sua memória, ao longo da sua vida, tudo aquilo que você foi vendo que era de qualidade, tudo aquilo que te provocou uma catarse, tudo aquilo que impactou visualmente você de alguma maneira. Então, é extremamente importante que você tenha boas referências. Já para um projeto específico, você precisa ter referências específicas. Então, um diretor de artes, ele vai precisar fazer uma pesquisa histórica, ele vai precisar conhecer sobre aquela realidade ou um período específico, o que estava acontecendo na sociedade, no mundo, nos povos ao redor de um povo específico que vai ser contada aquela história. Isso tudo que foi falado até agora é um passo a passo básico e geral para você, diretor e diretora de arte, conseguir orquestrar toda essa sua equipe, todo esse seu projeto. E isso tudo acontece numa condição ideal de projeto. Finalizada essa sua análise técnica, que você entendeu de fato a dimensão do seu projeto, você, enquanto diretor, diretora de arte, vai partir para um ponto de extrema importância, que é o orçamento desse seu projeto de arte, porque agora você já entendeu quantos profissionais envolvidos, quantas trocas de roupa terão os seus personagens, a necessidade de tudo o que você vai encontrar em cada cena, na questão de cenografia, de efeito especial, de objeto cênico. Então agora você tem já uma visão mais ampla e clara do seu projeto para que você possa entregar para o seu produtor executivo, para o seu diretor, o orçamento do seu projeto de arte. Claro que isso tudo que foi falado até agora é pensando numa condição ideal de trabalho. Talvez dentro da sua companhia, dentro da sua produtora, você nem sempre encontre as condições ideais de trabalho, seja ela em número de profissionais, seja ela em orçamento, seja em questão de tempo para você pré-produzir e produzir tudo isso. Então, dentro de um projeto ideal, nós precisamos ser flexíveis e criativos para fazer com que um projeto ideal caiba dentro da realidade da nossa companhia, da nossa produtora. Finalizado o seu orçamento, que você vai passar seja para o seu produtor executivo, seu produtor geral ou para o seu diretor, você precisa pensar no seu projeto executivo, porque aí você já vai ter a aprovação dos seus profissionais, do material que você vai precisar, e aí você consegue fazer o seu passo a passo executivo. O que é isso? Como eu vou colocar em prática isso, detalhando minuciosamente para que você não se perca dentro dos seus prazos, dentro do seu orçamento, dentro daquilo que você já pensou, criou conceito e organizou com toda a sua equipe. Então, nesse projeto executivo, você vai detalhar cada coisa que você vai precisar produzir do zero, que você vai precisar fazer uma encomenda, que você vai precisar falar com os seus fornecedores e entender quais são os prazos desses seus fornecedores, como é que essas pessoas irão te atender, qual vai ser a logística para tudo isso, se você vai precisar de transporte até o local, você vai organizar tudo isso. É por isso que a gente sempre fala que o diretor de arte, ele trabalha mesmo regendo uma orquestra, porque ele tem muitas pessoas trabalhando em prol do projeto e cada uma delas é extremamente importante. Então, de maneira simples, o seu projeto executivo ele vai servir para que você entenda em que data, em que momento, com que fornecedor, com que profissional, com que técnica você vai
produzir cada uma das coisas necessárias para cada uma das cenas, para cada coisa que vai acontecer dentro do seu projeto. É importante que esse projeto executivo ele seja realmente seguido minuciosamente, para você não se atrasar, para você não acumular trabalhos, para que as coisas não fiquem apenas dependendo da sua produção de arte, porque uma coisa depende da outra. Se a direção de arte falhar ou se atrasar com alguma coisa, isso com toda certeza vai afetar diretamente as outras áreas do seu projeto, a produção, o som, a luz, a direção de fotografia, a direção geral, a direção de atores, tudo está sempre ligado. Todas essas áreas são extremamente importantes e sem uma delas o projeto sofre. Então a gente sempre vai pensar que tudo vai ser em prol desse projeto para que ele aconteça da melhor maneira possível. Então nós falamos dos processos ideais de produção, nós falamos dos profissionais ideais envolvidos no seu projeto, nós falamos tudo dentro de um mundo ideal. Mas nós sabemos que nem sempre dentro da nossa companhia de artes, dentro da nossa produtora, nós encontramos essas condições ideais, ou por uma questão de orçamento, ou por uma questão de demanda de fornecedores, ou de profissionais envolvidos na sua equipe, ou às vezes por uma questão de tempo, de prazo para você cumprir todo o seu projeto, seja ele desde a parte conceitual, da parte de pré-produção, produção e desprodução. Então, como que nós podemos fazer para adequar um projeto do mundo ideal num projeto real? É aí que nós entramos com a questão do consumo sustentável. E para adequar da melhor maneira possível um projeto ideal no projeto real, no qual eu vou conseguir de fato realizar 100% do meu projeto, seguindo ali o que foi proposto pelo meu conceito, eu sempre trabalhei com consumo sustentável em todas as coisas que envolvem a direção de artes. Tanto reduzir o seu orçamento, trabalhar com um custo mais baixo, com seu orçamento um pouco mais reduzido, uma margem um pouco maior para futuros imprevistos, e também você reduz o impacto ambiental de consumo de todas as coisas, de matéria-prima, de objetos, de roupas, de mobília, de todas as coisas. Então, em todos os projetos em que eu estive envolvida, eu me aprofundei ali dentro do meu conceito e abri a minha mente de quais seriam as minhas possibilidades para que eu desenvolvesse da melhor maneira aquele conceito, para que nada deixasse de ser feito por uma questão ou de prazo ou de orçamento. Então, eu sempre fui muito a favor e sempre valorizei muito a produção de figurinos, a produção de caracterização de modo geral, a produção de cenografia, de objeto cenográfico, objeto cênico, com o consumo sustentável, que é através de brechós, bazares, antiquários, através do seu próprio acervo pessoal ou do acervo da sua companhia, da sua produtora. Então, algo que foi utilizado para um projeto que não vai ser mais utilizado, você consegue ressignificar aquilo e tornar útil para um novo projeto, reduzindo os seus custos, o desperdício, o impacto ambiental. Então, você pode ver que nós temos uma série de figurinos, sejam lúdicos, sejam de época, sejam mais realistas, que a grande maioria foi garimpada em bazares beneficentes, em brechós, em antiquários, e isso tudo aqui, na nossa cidade mesmo. Então, um trabalho um pouco mais árduo, talvez você tenha que gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia, garimpando e buscando aquilo que não está dentro da sua condição ideal, mas eu garanto que você vai encontrar coisas incríveis que vão atender a sua necessidade com toda certeza. Então, desde mobília, objetos, tudo aquilo que você precisa para compor o seu quadro. Boa parte das coisas que você precisa para atender a necessidade do seu projeto, você pode sim encontrar nesses lugares. Você precisa apenas abrir o seu olhar, você precisa gastar um pouco mais de tempo, mas você consegue sim encontrar coisas incríveis de segunda mão.
Às vezes você não precisa fazer modificação nenhuma para ressignificar aquela peça, aquele objeto. Às vezes você vai precisar customizar, estilizar, ainda que você precise fazer uma restauração numa determinada peça. Com toda certeza, você vai reduzir os custos. Então, eu gostaria de desafiar você, diretor e diretora de arte, a fazer uso de objetos, de peças de segunda mão, porque além de você ter peças com história, peças cheias de vida, você com certeza vai ter uma peça que vai se adequar perfeitamente ao seu projeto. Fora que muitas vezes as marcas do tempo contribuem para o seu projeto conceitual, contribuem para você passar a verdade daquilo que você precisa naquela cena, naquele momento, coisa que talvez você gastaria com algum profissional fazendo uma pintura de arte, você gastaria mais recurso, mais tempo, tornando aquilo mais real. Então, às vezes, você fazendo uso de uma peça de segunda mão, você já encontra, às vezes, a peça pronta. É claro que nem sempre você vai achar o objeto, a peça ideal, mas na maioria das vezes você vai encontrar, sim, peças com muito potencial. Então, eu gostaria de deixar esse convite, esse desafio para que vocês façam parte disso, desse movimento do consumo sustentável, para que vocês passem a consumir peças de segunda mão, e eu tenho certeza de que vocês, além de se divertirem nesse processo do garimpo, vocês estarão contribuindo para o comércio local e encontrarão peças incríveis que às vezes vocês não conseguiriam produzir do zero, com tanto realismo, com tanta história como você precisa para o seu projeto. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, qualquer curiosidade que vocês queiram saber, vocês podem procurar nas minhas redes sociais. E eu espero que com esse panorama geral da direção de arte, da função de um diretor de arte, de todos os profissionais envolvidos na sua equipe, e com essa possibilidade do consumo sustentável para cada uma das coisas dentro da sua área, você tenha tirado algumas dúvidas, você tenha aprendido muitas coisas dentro da sua área. Muito obrigada e até logo!